Um pássaro que repousa numa árvore nunca teme que seu galho quebre, porque a sua confiança não é no galho, e sim nas suas próprias asas. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Saba e está começando agora o Bushido Cast. Bom, para quem não sabe, Bushido é o caminho do guerreiro, é o código dos samurais, o código de honra dos samurais, sustentado na coragem, na honra, na sinceridade, na lealdade, numa série de valores absolutamente importantes dentro da disciplina para qualquer gestor, para qualquer profissional que queira se destacar no mercado. Como você gerencia a sua carreira profissional? Aonde você quer estar daqui 5, 10, 15, 20 anos? O que você quer construir com a sua carreira profissional? Por que você escolheu essa carreira? E aonde você quer chegar? E essa frase determina de maneira muito clara a importância da gente construir asas fortes e não simplesmente depender do galho onde você está sustentado. Significa autorresponsabilidade, que uma carreira profissional de verdade, ela precisa ser gerenciada por você, onde você é o protagonista e não o coadjuvante, onde você é o comandante da sua nave e não simplesmente uma pessoa que segue padrões. E as pessoas que normalmente seguem os outros e que não têm protagonismo, elas simplesmente serão sempre escolhidas e não vão escolher. Significa que quem escolhe os melhores caminhos, quem escolhe as primeiras oportunidades, quem tem essa oportunidade, acaba encontrando os melhores lugares, as melhores posições profissionais. E esse é um ponto muito importante quando a gente fala da nossa carreira dentro do mundo da gestão, dentro do mundo da educação física, dentro de todos os setores, a gente pode dizer, né? Antigamente, as carreiras eram muito mais responsabilidade das empresas do que das pessoas. Hoje, as carreiras são responsabilidade 100% das pessoas. Se você ainda não entendeu isso, você tem um problema. Se você acredita que a empresa que você trabalha, que o seu chefe, que seus pais, que os lugares onde você transita, eles são responsáveis pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, você está com um grande problema na mão. Por quê? Porque você tem que assumir, como eu falei, esse protagonismo, essa responsabilidade para poder realmente sair na frente. Profissionais diferenciados, eles assumem as suas responsabilidades, eles não terceirizam problemas. E o grande desafio está em que cada um de nós sejamos realmente responsáveis pelo nosso caminho, pela nossa trajetória. Portanto, um planejamento de uma carreira é muito importante. Você, quando começa a trabalhar, você precisa saber, muitas vezes, aonde você quer chegar, né? E talvez no começo você tenha uma série de dúvidas, e é absolutamente normal. Eu, quando comecei minha carreira, eu não imaginava que hoje eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Um planejamento, ele não é 100% correto, executável, mas você sempre tem que chegar, tem que saber onde você quer chegar. Que seja num espaço de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. E esse caminho ao longo dessa trajetória, ele vai mudar muitas vezes. E isso não tem problema nenhum, porque faz parte a gente mudar essa trajetória. E para isso a gente precisa trabalhar com as nossas habilidades, desenvolver nossas habilidades, nossas competências, sejam elas as competências técnicas, sejam elas as competências gerenciais, sejam elas as competências comportamentais. As competências técnicas são, na verdade, o conjunto de habilidades que nós temos para fazer
algo específico da nossa função, da nossa profissão. Se você é um personal trainer, você precisa entender muito bem de diagnóstico, de prescrição de exercício, saber ensinar o seu aluno a executar os exercícios, independente da modalidade. Você tem que conhecer muito bem, né, tecnicamente o que você faz. Por outro lado, se você tem uma carreira e você vai gerenciar a sua carreira e você quer chegar em algum lugar, você vai ter que fazer gestão disso. Você vai ter que criar um plano de ação, um plano estratégico para poder definir para onde você vai, né? Você vai ter que entender de finanças, né? Gerenciar uma carreira, você precisa entender de finanças. É importante conhecer base de finanças. Você primeiro precisa saber que você precisa gastar menos do que você ganha. Parece simples demais, mas tem muita gente que não dá atenção para isso. Você precisa entender de marketing, você precisa entender de relacionamento com o cliente, de gerenciar a experiência com o cliente que você tem. Você precisa entender de como é que você vende o seu produto, como é que você retém o seu cliente. Existem inúmeras questões, inúmeras habilidades gerenciais que hoje um profissional que trabalha, que é dono da sua própria carreira, precisa conhecer. E por último, e não menos importante, talvez a mais importante, as competências, as habilidades comportamentais, que é como você se comporta, como as pessoas te enxergam, né? Como é a sua proatividade, como são as suas relações interpessoais, como é a sua inteligência emocional, se você é pontual, se você é assíduo, se você lida bem nas relações humanas, né? Então, o conjunto desses três pilares, que são, na verdade, as competências comportamentais, as competências gerenciais, as técnicas, elas juntas, elas integradas fazem a diferença e levam um profissional ao sucesso quando essas competências estão bem equilibradas no sentido positivo da palavra. E eu vejo vários profissionais que muitas vezes têm habilidades técnicas altíssimas, têm muita competência, mas têm baixa inteligência emocional, por exemplo, têm baixa habilidade comportamental, né? Eu conheço profissionais que também têm muita habilidade comportamental, mas não têm habilidades técnicas tão bem desenvolvidas, e também isso é um outro problema, né? Vários profissionais que muitas vezes travam no meio da sua trajetória profissional porque são bons tecnicamente, muitas vezes são bons comportamentalmente, mas em termos gerenciais eles não sabem para onde seguir, eles não sabem construir um negócio, fazer um negócio com base em toda aquela habilidade, aquele conhecimento que ele tem. Então ele fica parado, ele trava na carreira dele, né? Então eu te pergunto nessa primeira conversa, você consegue fazer uma autoanálise? E se não consegue sozinho, precisa de ajuda para isso, e tem um monte de gente para poder te ajudar a fazer uma autoanálise sobre as habilidades comportamentais, sobre as suas habilidades de comportamento, as suas competências, sobre as suas habilidades gerenciais e sobre as suas habilidades técnicas. Se você é um personal trainer, um profissional de educação física, a tua formação básica foi tecnicista, foi em cima das competências técnicas. Então você vai ter que procurar em outros ambientes, você vai ter que se especializar em competências, em habilidades gerenciais. Você vai ter que aprender a fazer gestão. Você vai ter que aprender sobre habilidades comportamentais. E você pode medir isso, por exemplo, como personal trainer, se você está perdendo muito cliente. Se você tem alta rotatividade de cliente, já é um indicador de que alguma coisa você precisa melhorar. Quando você olha para uma carreira, né, esses pontos são pontos iniciais, né, que a gente enxerga. E aí a gente avança um pouquinho para falar de quais são os seus diferenciais competitivos, porque hoje no mercado tem muita gente fazendo mais do mesmo, sendo bem sincero para vocês.
E eu vejo isso tanto com profissionais de educação física, personal trainers, vejo isso com gestores de academias, né? Que muitas vezes todo mundo quer ganhar mais, né? Todo mundo, eu mereço ganhar mais, eu quero ganhar mais. Mas por que você acha ou acredita que merece ganhar mais? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você entrega mais do que a média dos seus outros colegas, seus outros concorrentes, que podem fazer com que você valha mais? Você entrega mais valor? Ou você entrega um valor parecido com o que a média do mercado entrega? Porque se você entrega o que a média do mercado entrega, você vale o que a média do mercado recebe. Aí eu te pergunto, qual é o seu diferencial competitivo? Aonde você, ao longo da sua carreira ou daqui para frente na sua carreira, está criando diferenciais competitivos para realmente se posicionar com valor perante o que você faz? Eu acredito que uma carreira ela dependa muito da seu compromisso, da sua entrega com valores diferenciados, né? Com valores agregados aos seus clientes, aos seus prestadores de serviço, onde as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, eu quero esse profissional. Eu quero esse profissional trabalhando comigo porque esse profissional ele realmente é diferenciado. Ele entrega mais valor e ele me gera mais resultado. As pessoas não vão te contratar porque você é simpático, as pessoas não vão te contratar porque você é legal, as pessoas não vão te contratar porque você tem um diploma. As pessoas vão te contratar se você gerar resultado. E elas vão continuar lhe contratando se esse resultado continuar e seguir como um resultado perene. Esse canal é um canal destinado para pessoas que querem sair da média, profissionais que querem crescer, que querem se desenvolver. Se você tem interesse em acompanhar a gente para crescer em cima de temas como gestão de academia, carreira do profissional de educação física ou profissional da área da saúde, aqui é o lugar para a gente conversar sobre isso. Então a gente só está começando e no BushidoCast nós vamos trazer profissionais que são verdadeiros samurais no que fazem. Profissionais que têm demonstrado, que têm trazido resultados sensacionais para o nosso setor. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a história, as técnicas de muita gente bacana para vocês levarem para os negócios de vocês, para as carreiras de vocês e para as vidas de vocês. Aproveitem aqui, estejam conosco, estaremos sempre, tanto no YouTube como no Spotify. Um forte abraço para vocês, BushidoCast começando e eu conto com a presença de vocês.